mais uma aula de física comigo, professora Raquel. E aí, nono ano, tudo bem com você? Aqui tá aquele vídeo que eu te prometi na aula de quinta-feira, ao vivo, para você a continuação da resolução dos exemplos, tá bom? O primeiro a gente já resolveu juntos, eu vou colocar o arquivo lá no Peartree, vou colocar em anexo aqui também no eClass, beleza? Então olha lá a questão 2 dos exemplos, ele dizia o seguinte: no instante t0 igual a 0, então meu cronômetro tá zerado, beleza? Um carro A passa pela origem de uma trajetória retilínea, indicada na figura abaixo, com velocidade constante de módulo. Módulo é o número sem o sinal, beleza? 5 metros por segundo. No mesmo instante, um carro B passa pelo ponto correspondente à posição 800 metros, com velocidade de módulo 3 metros por segundo, em sentido contrário ao de A, mas na mesma trajetória. Vamos analisar primeiro então aqui o que está acontecendo. Olha só, nós temos um carro A, que está aqui, ó, na origem das posições. A origem das posições é a posição igual a 0, beleza? Então, eu já vou anotar aqui, ó, que a posição inicial do carro A é 0 e ele me diz que ele se move com velocidade constante. Então, eu já sei que é um movimento do tipo uniforme, com velocidade de 5 metros por segundo. E esse cara aqui, ele tá indo para a direita, beleza? Velocidade dele vai ser para a direita. E aí, eu tenho também algumas informações para o carro B, olha só. No mesmo instante, então, ao mesmo tempo, o carro B passa por essa posição aqui de 800 metros. Então, a posição inicial do carro B é igual a 800 metros. Ele passa com velocidade de módulo 3 metros por segundo. Só que é só no sentido contrário. Então, se o A veio para a direita, o B ele vai para a esquerda, beleza? VB. Que diferença faz isso? A diferença que faz é a seguinte, nono ano, é que o sinal da velocidade ele pode mudar, justamente por isso que ele me falou do módulo, beleza? A gente tem uma classificação dos movimentos quanto à sua posição, se essa posição aumenta, se essa posição diminui, beleza? No caso do carro A, a velocidade dele é para a direita, ele está indo para as posições maiores. Ele está saindo da posição 0, indo no sentido da posição 800 positivo. Então, a velocidade desse carro A, ela vai ser uma velocidade positiva. A gente diz que esse cara, ele tem um movimento progressivo. As posições aumentam, a velocidade é positiva. O carro B está no sentido contrário, ele está saindo de uma posição 800 e se aproximando da posição 0. As posições do carro B, elas estão diminuindo. Eu estou indo do 800 para o 0. Por esse motivo, a velocidade dele vai ter sinal negativo, beleza? Porque ele recebe a classificação de movimento retrógrado, beleza? Movimento retrógrado quer dizer que as minhas posições estão diminuindo, que a minha velocidade ela é negativa, beleza? Então aqui na letra A, ele me pediu para escrever a função horária para os dois móveis. Como os dois executam um movimento uniforme, a gente já combinou que a função ela é S é igual a S0 mais VT. E que se nós vamos escrever uma função, eu não vou substituir nem o S, nem o T. Então, olha lá, como é que vai ficar a posição S, que eu não substituo, para o móvel A? É muito importante você fazer essa diferenciação de quem é a posição do A, do B,
porque daqui a pouquinho a gente vai precisar disso de novo, tá bom? Então, olha lá. A posição inicial do móvel A, que nós combinamos que era 0, mais a velocidade dele, que é positiva. Então, vou até colocar um parêntese aqui. Não precisava, mas é só para você me entender. E essa velocidade, ela é de 5. E o t que fica aqui na frente, beleza? Então, a posição do A, esse 0 somando não faz diferença. Mais vezes mais é mais 5t. Essa é a função que descreve o móvel A. Para o móvel B não vai ser muito diferente não. Qual é a posição inicial dele? 800, mais da fórmula lá. Velocidade dele é negativo, porque ele é retrógrado, as posições estão diminuindo, e ela vale 3 metros por segundo, e o t que a gente não substitui. Por que eu não estou diferenciando o t do carro A e o t do carro B? Porque o tempo passa igual para todo mundo, para os dois carros, beleza? Então, eu vou só reescrever isso aqui, ó. Vai ficar 800 mais vezes menos, menos 3t. Belezinha? Essa foi a letra A. Na letra B, ele me pede para determinar o instante t em que os móveis se encontram. A primeira coisa que você vai pensar comigo é o seguinte: qual é a nossa condição de encontro? Quando você marca um encontro com alguém? Hoje em dia a gente marca encontro só pelo Zoom, pelo WhatsApp, né? Mas quando você marca um encontro com alguém, que seja virtualmente, você marca, vamos estar no link tal, que aí é no Zoom, no WhatsApp, então você marca um local, e você também marca uma hora. Porque se eu não te falar que horas que eu vou estar lá disponível para você, você pode chegar e eu não estou. E daí isso não é o encontro, beleza? Então, pra gente aqui na física, a condição de encontro é a mesma. Quando que esses dois móveis vão se encontrar? Quando eles estiverem no mesmo lugar. Então, olha lá, o lugar, a posição do A precisa ser igual à posição do B para esse encontro acontecer. Então, olha só, a posição do A, a gente escreveu ali em cima, ó, ela é 5t. E a do B, 800 menos 3t. Vou continuar aqui, ó, vou mudar o 3t de lado, porque é letra para um lado, número para o outro, não é isso? 5t mais 3t, 8t é igual a 800. Aí você passa o 8 que está multiplicando t dividindo, não é? Então, você tem um tempo de 100 segundos, beleza? 1 minuto e 40 segundos aí, beleza? Vamos para a próxima, para a letra C? Na letra C, ele pede assim pra gente, ó, calcule a posição, o lugar onde os móveis se encontram. Tanto faz eu olhar para o móvel A ou para o móvel B, a posição essa vai ser a mesma, porque eles se encontraram, não é? Então, vou fazer para os dois aqui só para você perceber. Olha lá. Então, olha lá. A posição do A, a gente não estava escrevendo 5t. Onde que ele vai estar quando eles se encontram? Ele está na posição do encontro no instante 100 segundos. Então, eu vou substituir o t por 100. A posição do A é de 500 metros, beleza? Vou fazer do B, mas a ideia é que dê o mesmo lugar, porque eles se encontraram. Como que ficaria para o B? A função lá do B era 800 menos 3t. Então, ficou assim, ó. 800 menos 3 vezes 100, que é o instante do encontro. A posição do B, então, vai ser 800 menos 3 vezes 100, 300. Essa subtração dá 500 metros. Beleza, deu certinho o que a gente precisava antes. Na letra D, ele pede para a gente determinar o deslocamento ΔS de cada móvel até o encontro. Então, olha lá. Quem vai ser o ΔS do móvel A? Vai ser a posição no encontro, que a gente calculou ali SA, menos a posição inicial do móvel A. A posição do encontro é 500 metros. A posição inicial do móvel A, se você voltar aí um pouquinho, você vai lembrar que é 0.
Então, 500 menos 0 é 500. Então, o móvel A, ele andou 500 metros. Ele se deslocou 500 metros, beleza? E o móvel B, como é que vai ficar? Vai ser o lugar final, onde ele estava lá no encontro, SB, menos a posição inicial que ele ocupava. Então, olha lá, a posição do encontro é 500 menos a posição inicial que o móvel B ocupava, que era de 800. Só subir aí um pouquinho, voltar o vídeo, que seja, beleza? Essa subtração, ela vai dar menos 300 metros. E aqui a gente tem mais uma dica da classificação desse movimento. Porque o ΔSA não deu positivo quando não tem nada na frente a mais? Esse ΔS positivo me diz que o meu movimento é progressivo, que as minhas posições estão aumentando. Enquanto o SB negativo me indica que o meu movimento é retrógrado, que as minhas posições estão diminuindo e, consequentemente, minha velocidade é negativa. Beleza? Vamos fazer a letra E, então? Na letra E, ele pede para a gente resolver os itens A e B. Então, para eu escrever as funções e também determinar o instante do encontro, se o carro B se movesse no mesmo sentido que o móvel A. Então, vamos fazer um esqueminha aqui. O móvel A, ele continuaria saindo da posição 0 com uma velocidade de 5 metros por segundo, beleza? O móvel B, ele continuaria partindo da posição 800, só que agora esse VB, ele seria de 3 metros por segundo, só que ele seria também positivo, porque ele está se movendo, ó, o B se move no mesmo sentido de A. Então, se o A é progressivo, porque o A estava indo para as posições maiores lá no começo, agora ele me pede que o B também seja progressivo. Então, eles precisam ter o mesmo sinal. Se o VA é mais, o VB também é mais. Tranquilo? Para eu escrever a função da posição, que é o que ele me pediu lá na letra A, eu vou escrever aqui, ó, SA. Como não mudou nada para o móvel A, eu já sei que eu posso escrever como 5T. Para o móvel B, eu vou escrever de novo aqui bonitinho, ó. Posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, ficou assim, ó. A posição do B é sua posição inicial, 800. Agora, minha velocidade é positiva de 3T, beleza? Então, nós temos aqui a posição, as funções da posição de A e de B. Quando você vai olhar para o próximo item, ele te pede a posição do encontro. Então, primeiro vamos pensar o seguinte. O móvel A, ele partiu de um lugar mais atrás do que o móvel B, tudo bem? Então, quem está mais para trás, para conseguir alcançar, para conseguir chegar no mesmo lugar, chegar junto, ele precisa ser mais rápido, concorda comigo? O móvel A, que partiu da posição 0, eles estão indo para o mesmo lado, por isso que eu estou pensando nesse raciocínio, beleza? Se eles estão vindo no sentido contrário, eles com certeza vão se encontrar. Se for no mesmo sentido, nem sempre. O móvel A, então, que partiu de um lugar mais de trás, ele tá mais rápido? Tá, ó lá, o móvel A tem velocidade 5, enquanto o móvel B tem velocidade 3. Então, tem chance deles se encontrarem? Tem sim. Vamos olhar quando? Porque a minha condição de encontro é que a posição de A seja a mesma de B. Posição de A é 5T e de B é 800 mais 3T. Mudei o que é letra para o outro lado, passou subtraindo, ficou 2T é igual a 800, passou o 2 dividindo, deu 400 segundos, beleza? Isso aí vai dar 6 minutos e 40 segundos, beleza? Demora, mas ele chega lá, beleza? Vamos fazer o exemplo 3, então?
Questão 3 fala o seguinte: é dada a função horária do movimento de um móvel, tanto, onde essa é medida em metros e T em segundos. Essa informação é muito importante. Ele também pode te dizer essa mesma coisa falando assim, ó, medidos no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, beleza? A posição em metros e o tempo em segundos, é a mesma coisa. Na letra A, ele me pede para determinar a posição inicial e a velocidade. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Eu olhando essa função da posição aqui, eu percebo que ela é uma função de primeiro grau. Como que eu percebo isso? Porque o t não tem expoente, e se não tem expoente é 1, beleza? Então, é uma função de primeiro grau. E é uma função da posição. Função da posição de primeiro grau, eu já sei que é um movimento do tipo uniforme. É muito importante você começar a perceber isso desde agora, tá bom? Deixa eu apagar aqui para a gente conseguir fazer a nossa análise aqui bonitinha. Porque na letra A ele me pede a posição inicial, então ele quer saber quem é o S0, e a velocidade, quem é o V. A forma mais fácil de você fazer isso aqui é comparar com aquela função que só tem letras, que era assim, ó, S é igual a S0 mais VT. Então, olha só, quem é a sua posição inicial, o seu S0? Lembra que se é uma função, a gente não substituiu nem o S nem o T. Ó, eles aparecendo aqui mesmo, beleza? Então, olha lá, quem é o meu S0? É o número que está sozinho, beleza? Quem é o número que está sozinho aqui? 50. Com que unidade de medida? Metros. Beleza? Velocidade, vamos dar uma olhada. A velocidade, ó, ela é o número que multiplica o t. E o sinal sempre vai junto, inclusive da posição também. Como não tinha nada na frente, era mais. Qual é o número que está multiplicando o t, ó? 7, positivo. Então, quem é a minha velocidade? 7. Com que unidade de medida? Metros por segundo. Ficou tão brasileira essa questão, não é? Ó, azul, verde, amarelo. Ficou vermelho destoando aí, né? Letra B, ele fala assim, ó. A posição, o lugar onde eu estou, quando o instante é de 4 segundos. Então, olha lá. Eu quero saber o lugar S quando t vale 4. E já está na unidade de medida, ó. Segundos e segundos. Basta eu substituir lá na minha função, ó. S é igual a 50 mais 7 vezes um instante, que ele me pediu em 4 segundos. Então, ficou, primeiro multiplicação, não é? 50 mais 28, ele está na posição 78 metros, beleza? Na letra C, ele pede pra gente o instante em que o móvel se encontra a 100 metros da origem dos espaços. Essa origem dos espaços ou origem das posições, ele sempre vai significar a posição S igual a 0. Então, se ele perguntar se o móvel passa pela origem das posições, então você vai verificar se ele passa no lugar S igual a 0, beleza? Não é o S0, não é a posição inicial, beleza? Não é a posição de origem, é a origem da posição, origem dos espaços. É o lugar 0, beleza? Então, eu quero chegar num lugar que está a 100 metros do lugar 0, beleza? Em que lugar, então, em que posição S eu vou ter chegado se eu estou a 100 metros do 0? S igual a 100, isso aí. Então, olha lá. Vou substituir lá na nossa função, que aqui não tá dando para você ver, mas ela era assim, ó. 50 mais 7t, beleza? Então, o meu S eu conheço, eu quero ele na posição 100. 50 mais 7t. Passei o 50 subtraindo, ó. É igual a 7t. Essa subtração dá 50. E o 7 que está multiplicando passa dividindo. Isso aí vai dar uma dízima, então não vou nem resolver, vou deixar em forma de fração.
Isso aqui está medido em segundos, 50 sétimos de segundos, beleza? Na letra D, ele me pede para dizer se o movimento é progressivo ou retrógrado. De novo, eu vou escrever aqui a nossa função, ó. Ela era 50 mais 7t. Nós combinamos que o número que multiplicava o t era a velocidade, junto com o sinal. A gente fez isso lá na letra A. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, a velocidade positiva de 7 metros por segundo. Essa velocidade positiva me diz que o meu movimento, ele é progressivo, beleza? E aí você pode justificar, pois a velocidade é positiva. Beleza? Se for o caso, assiste de novo, anota suas dúvidas. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a lista de exercícios. Beleza? A gente se vê ao vivo. Beijo. Tchau, tchau.